Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bloco referente aos princípios dentro de diálogos sobre o direito tributário da editora Juspodium. Nós vamos começar a estudar agora a parte dos princípios, a partir do princípio da legalidade. Pois bem, o princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal de 88, no livro vocês podem constatar que eu trago que o termo correto é princípio da reserva legal, então não o princípio da legalidade tributária. No entanto, a maioria das provas ainda contempla este termo, princípio da legalidade, ok? Algumas provas mais elaboradas podem cobrar princípio da reserva legal. E por que eu falo princípio da reserva legal? Ora, porque eu estou me referindo à lei originária e à lei complementar. E pensem também na medida provisória quando cabe lei originária. Tudo bem? Quando eu falo princípio da legalidade tributária, o que eu posso entender? Ora, outros atos normativos, como decretos, resoluções. Então, só para vocês terem essa ideia de o que nós vamos aqui, de fato, abordar é referente ao princípio da reserva legal, que nos traz lei ordinária e lei complementar, basicamente. Tudo bem? Cuidado! A regra é que nós temos que somente serão instituídos e majorados os tributos por meio de lei. Isso porque nós temos um rol taxativo, que é o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Eu destaco aqui para vocês. E o Supremo Tribunal Federal, ele entende que tudo que está aqui nesse dispositivo do Código Tributário Nacional deve estar previsto em lei. Só que o que não está, o que não foi contemplado por esse dispositivo, artigo 97, nós temos que pode estar em outro ato normativo, sem ser uma lei. Tudo bem? Então, é um rol taxativo de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, quando eu falo, então, em princípio da reserva legal, o vulgo, o princípio da legalidade tributária, eu tenho que somente por meio de lei nós temos a possibilidade da criação e da majoração das alíquotas dos tributos. Essa é a regra. No entanto, nós temos algumas exceções a este princípio, a esta regra, né? Então, nós temos a possibilidade das alíquotas, por exemplo, do imposto de importação serem alteradas por meio de decreto do Poder Executivo Federal ou de resolução da CAMEX, nós vamos ver mais adiante. E nós temos algumas situações que não sejam aqui uma majoração do tributo propriamente dita. Ou seja, não vai onerar o contribuinte. Porque esse princípio da legalidade tributária, na verdade, ele decorre da não surpresa. Então, é uma segurança jurídica para o contribuinte que somente por meio de lei específica nós vamos ter aqui a majoração do tributo. É uma segurança jurídica. Então, é um limite ao poder de tributar do Estado. No entanto, quando eu falo de modificação da base de cálculo, nós temos que, se onerar o contribuinte, ok, somente mediante a edição de uma lei. No entanto, quando eu falo de mera correção monetária, e aí há essa modificação da base de cálculo sendo atualizada, eu não estou aqui vislumbrando, de fato, uma majoração. Então, caso não ocorra uma majoração, nós temos que é prescindível, ou seja, dispensado, que o legislador, de fato, né, aprove uma lei, nesse caso, né, edite uma lei, enfim, para que haja essa correção monetária, essa modificação da base de cálculo. Então, essa é a regra. E aí, nós temos que pode ser por meio de um decreto que ocorra essa correção monetária. Um exemplo muito contumaz, principalmente nas provas de concurso, é quanto à atualização da base de cálculo do IPTU, desde que seja observado o índice oficial. E quando ocorre isso, na verdade, nós não estamos vislumbrando um ato que venha a onerar o contribuinte. Por isso, nada obsta que seja por meio de um decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Tudo bem? Cuidado com isso. É um ponto que eu destaco para vocês. Agora, se nós tivermos aqui uma atualização da base de cálculo, sem observar este índice oficial, que eu acabei de mencionar, nós temos que, se ocorrer por meio de decreto, é inconstitucional. Será
admitido por meio de uma lei. Por quê? Ora, quando não observa o índice oficial, na verdade, nós estamos verificando aqui uma majoração do imposto. Gente, isso é importante, isso é sempre cobrado em prova. Olha essa súmula do STJ, súmula 160. É defeso modificar a base de cálculo do IPTU por meio de decreto valendo de índices superiores aos oficiais. Porque aqui neste caso nós vamos ter uma atualização, entre aspas, da base de cálculo, não observando um índice oficial e, na verdade, nós vamos estar constatando aqui a majoração do tributo. Quando ocorre isso, na verdade, nós estamos vislumbrando uma majoração de alíquota disfarçada de acordo com a doutrina de direito tributário. Tudo bem? Então, é um ponto que sempre é cobrado em prova e eu destaco aqui para vocês. Como eu havia mencionado, a regra é que, por meio de lei, nós temos a possibilidade da criação do tributo e da majoração das alíquotas. Ok, tá? Isso tá certinho. Mas nós temos exceções. Eu trouxe para vocês a primeira exceção, lá do 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, que traz os impostos federais. E nós temos que é possível que, em relação aos tributos extrafiscais, e eu destaco aqui tributos aduaneiros, que nós estudamos na disciplina de direito aduaneiro, imposto de importação e imposto de exportação, IPI na importação também nós estudamos, mas aqui não vem muito ao caso, tudo bem? Isso aí serve para diálogo sobre o direito aduaneiro, quem sabe em breve. Mas nós temos que esses tributos aduaneiros, que são extrafiscais, eles têm o condão, o objetivo de regulamentar o comércio internacional. Então, é uma maneira do governo, de fato, atuar como um interventor no comércio internacional. Então, se tem algo que está sendo importado em demasia, por exemplo, sapato chinês, algo que vem, de fato, prejudicando a indústria nacional, nós tivemos um episódio considerável, né, que acabou afetando tanto a indústria de Jaú, do calçado feminino, quanto a indústria de Franca, do calçado masculino. Então, nada impede que nós tenhamos aqui uma barreira tarifária, que nós estudamos na parte de comércio internacional, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que é a majoração das alíquotas do imposto de importação referente a este produto, com o intuito de proteger a indústria nacional. Então, é um tributo extrafiscal que tem esse condão de regular o comércio. Tudo bem? Então, por conta dessa característica, é dispensável que seja editada uma lei para a majoração da alíquota do imposto de importação. É possível, seja por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Federal. Por quê? Porque nós estamos falando do presidente da República, é um imposto federal. Ou por meio de resolução da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior. Nós temos aqui o decreto 4.732 de 2003, que o Supremo Tribunal Federal entendeu nesse julgado aqui do recurso extraordinário 570-680, que é constitucional essa delegação para a CAMEX, porque ela faz parte do Poder Executivo Federal. E a CAMEX, ela se pronuncia por meio de resolução. Então, a CAMEX, ela pode editar resoluções para alterar as alíquotas do imposto de importação e do imposto de exportação. Imposto de exportação existe, professora? Existe. No entanto, geralmente as mercadorias, elas sofrem uma incidência de 0%. Nós falamos que é uma desoneração. Embora haja uma divergência doutrinária, comparando a alíquota de 0% a uma isenção. Eu compreendo que não. Eu compreendo que é uma desoneração, porque nada impede que a CAMEX ela venha alterar essa alíquota do imposto de exportação de 0% para 30%, por exemplo. Mas nós temos alguns produtos que sofrem a incidência do imposto de exportação, como armas, fumo, enfim, algo que nós estudamos dentro de direito aduaneiro. Mas o imposto de exportação, ele existe, embora grande parte das mercadorias, dos produtos que são exportados, não sofrem, de fato, a incidência dele, por conta dessa desoneração. Então, há uma alíquota de 0%. Assim como em relação ao IPI e IOF, que nós temos a possibilidade de serem alterados por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Federal. E como nós estamos falando de decreto, eu estou falando aqui de uma exceção ao princípio da reserva legal, o princípio da legalidade tributária. Nós também temos aqui outras exceções quanto à questão da CID combustíveis e do ICMS de combustível. É
Essa parte nós estudamos bastante dentro de tributos, no capítulo 1, quanto a CID como um todo, né? Nós estudamos a CID combustível, mas nós temos outros tipos de CID, tudo bem, pessoal? É muito importante que vocês se recordem desse ponto. Aqui nós temos o 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, e o 155, inciso 4, a linha C da Constituição Federal. O 177, em relação à CID, nós temos a possibilidade da alteração mediante decreto quanto à redução e o restabelecimento das alíquotas. E o ICMS combustível quanto à fixação das alíquotas por meio de convênio no âmbito do CONFAS. Lembrando que nós estamos falando aqui de um imposto estadual. Então, quando eu falo de uma alíquota da CID que era de 30% e nós vamos ter aqui a redução para 10%, essa redução, como não vai onerar o contribuinte, mediante decreto. Agora, logo depois da diminuição, da redução, o restabelecimento. O que é restabelecer, professora? Ora, de 30 para 10. Depois de 10 para 30 de novo. Eu estou vendo aqui um restabelecimento de alíquota. Logo, se há um restabelecimento de alíquota, o que acontece? Ora, pode ocorrer por meio de decreto. Agora, se é de 30 para 10, de 10 para 40, eu não estou falando de 10 para 40 um restabelecimento, mas sim uma majoração. E quando eu falo de majoração, lei. Por quê? Onera o contribuinte. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. É algo que eu discuto aqui para vocês, né? Para que nós tenhamos, de fato, bem detalhado e bem claro, né? É bom a gente ter essa discussão referente às questões quanto às exceções do princípio da legalidade tributária. Um outro ponto interessante que sempre é cobrado em prova, quanto à modificação do prazo de pagamento de tributo. Quando eu falo de modificação de prazo, pode ser por meio de decreto, até porque nós estamos falando aqui de uma obrigação tributária acessória. E mais, nós estamos falando aqui a modificação do prazo, ela não vem a onerar o contribuinte, como ocorre em relação à majoração de alíquotas, tudo bem? Então, é prescindível a edição de uma lei para vislumbrar a modificação do prazo do pagamento do tributo. Outra situação aqui que nós sempre verificamos em algumas provas é a questão desse julgado. Vejam, um julgado de plenário do Supremo Tribunal Federal de 2015, já temos quase 5 anos praticamente desse entendimento, que somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. Isso aqui já foi cobrado em prova, para vocês terem uma ideia, de analista lá do TRF da 2ª região, tudo bem? Cuidado com isso, é um ponto que eu destaco para vocês. Pessoal, então nós finalizamos esse ponto referente ao princípio da legalidade tributária. É um princípio muito importante, é um princípio sempre cobrado em prova de concurso e exame de ordem. Eu quero que você tenha máxima atenção a este ponto no livro. Muito obrigada!